Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é dia importante, saíram os dados da confiança dos serviços, saíram também os dados do IGPM. A gente vai passar pelos dois indicadores aí divulgados pela FGV nessa manhã, mas tem outros tópicos importantes aí para a gente falar, porque lá na Ásia a gente teve um revés do setor imobiliário, então a gente vai ter que passar por esse ponto e também dar um passinho para trás aí para falar do fechamento de ontem, que foi bem positivo aqui no Brasil. Mas a gente vai falar de um ponto bem importante também, um estudo do IPEA que mostra a desigualdade tributária ali por questões, por recortes de cor. Então a gente vai também repercutir esse assunto com vocês. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está nessa manhã? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje vamos falar um pouco de IGPM, saiu, IGPM em queda, mas ainda com as preocupações em relação ao preço dos alimentos. Vamos passar um pouco pela confiança dos serviços e também do comércio. A gente teve uma queda até esperada pela sazonalidade que a gente tem nesse começo de ano, né? Vamos falar também desse estudo que o IPEA divulgou aí, mostrando aí muito sobre a questão estrutural, racismo estrutural, que afeta inclusive a forma que as pessoas pagam impostos, né? Mas antes de tudo, Débora, já vamos passar para a nossa agenda do dia então, Débora? Aqui, ó, então fala para o nosso telespectador tudo que ele deve esperar aí no dia de hoje. Olha, hoje a agenda ela tá mais cheia e também cheia de dirigentes do Fed aí durante o dia. Então a gente deve ter também essa preocupação em relação a esses pronunciamentos, além da segunda leitura do PIB que saiu agora às 10h30 nos Estados Unidos. Então, por lá a gente teve a leitura do PIB e também o índice de gastos com consumo pessoal, que a gente chama de PCI, também aí, segunda leitura, ambas divulgadas às 10h30. Amanhã a gente tem os dados do PCI do mês, tá? Esse aqui é do trimestral, mas já traz aí uma também indicação de como a política monetária deve ser conduzida lá nos Estados Unidos, uma vez que esse é um dado muito aí olhado, muito observado pelo Fed, pelo Banco Central dos Estados Unidos. Logo de manhãzinha a gente teve índice de sentimento econômico lá na zona do euro e a confiança do consumidor também. Já adianto para vocês que os dois ficaram abaixo do esperado pelo mercado, então isso trouxe ali um pouco de preocupação na abertura dos mercados europeus, mas aqui dados que já não tinham uma perspectiva tão boa, eles só vieram aí um pouco abaixo dessa expectativa. A gente tem a sondagem do comércio, então a gente tem índice de confiança, vamos pensar assim, do comércio e dos serviços de fevereiro divulgados aí pela FGV nessa manhã. A gente vai passar aqui para vocês também como é que ficou essa confiança em fevereiro. A gente tem dirigente do Banco Central Europeu discursando em um evento no Fed de Nova York. Então, como eu falei, hoje a gente tem vários dirigentes aí, não só do Fed, mas também do Banco Central Europeu, participando de alguns eventos e de algumas reuniões durante o dia. Hoje saem também estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias na semana até dia 23/2. Então, esse dado é semanal e hoje a gente tem a divulgação lá nos Estados Unidos, ali perto da hora do almoço. Depois a gente tem tanto o Rafael Bostic como o John Williams falando ali em eventos durante o dia, então isso também deve chamar a atenção, deve ficar no radar, porque o mercado está buscando qualquer sinalização que seja em relação à condição de política monetária e corte dos juros dos Estados Unidos. E aí a gente tem durante o dia a participação da Christine Lagarde aqui em São Paulo, em uma reunião do G20. Então hoje é um dia aí mais repleto de indicadores, diferente do comecinho da semana, e com bastantes dirigentes aí de Banco Central falando durante o dia, que pode dar uma movimentada, principalmente nos rendimentos de juros. Vamos então agora começar o nosso giro pelo mundo, Débora, e hoje a gente vai começar de uma maneira diferente, porque a gente vai começar falando do fechamento do dia de ontem. Então hoje a gente tem duas notícias para sugerir a leitura para vocês que querem se preparar aí durante o dia, né? Primeiro, a gente sugere que vocês façam a leitura dessa notícia que vai mostrar como que o dia encerrou ontem, porque não dá para entender tudo o que aconteceu nos mercados hoje de manhã, e principalmente na Ásia, sem entender o fechamento, né? Então, Débora, dê uma sondada aí pra gente, aí fale tudo o que aconteceu no fechamento de ontem. Bom, aqui a gente teve um fechamento bem positivo no Brasil, inclusive a gente se descolou do movimento de Nova York, porque por lá a gente teve alta em algumas bolsas, a Nasdaq e o S&P 500 subiram, o Dow Jones caiu, mas eles subiram ali num ritmo muito moderado, num ritmo muito lento. Aqui o nosso Ibovespa subiu 1,61.
E aí eu acho que vale a gente pensar por que o nosso Ibovespa foi tanto ali para o positivo, para o terreno positivo, teve essa alta tão intensa, e um dia mais moderado, e um dia que o dólar ele acabou ali tendo uma queda, mas não acompanhou a alta do Ibovespa. Então a gente tem que pensar em alguns pontos aí que influenciaram essa alta. Então logo pela manhã, antes mesmo da abertura acontecer aqui, na verdade, quando a gente teve o fechamento das bolsas asiáticas, o minério de ferro teve uma recuperação bem forte. Ele veio de alguns dias de queda, mas ali naquela expectativa que a China fosse estimular a sua economia ou fosse divulgar novos estímulos, agora na reunião que vai acontecer em março, a gente teve uma alta, uma recuperação do preço do minério de ferro. Esse foi o primeiro impulsionador, o primeiro catalisador da nossa bolsa logo pela manhã. Então a gente já teve uma abertura bem em alta, puxada pela Vale, que é a ação de maior peso individual do nosso índice. Em seguida, a gente teve a divulgação do IPCA 15, ainda antes da abertura também, mas depois do preço do minério de ferro ter puxado ali até as expectativas, né, de abertura para cima. A divulgação do IPCA 15 veio bem abaixo do esperado pelo mercado. A gente teve sim uma aceleração de janeiro para fevereiro, inclusive esperada inclusive da fonte que veio, né, que foi ali o grupo de educação, que teve um peso grande no IPCA 15 agora de fevereiro. Então isso já era esperado, mas o mercado esperava que o IPCA 15 fosse ficar maior do que ele ficou. E aí a gente teve esse segundo otimismo, né? Esse segundo impulso vindo para a nossa bolsa. Então aqui a gente está só trocado. Então onde vocês estão vendo ICOM é IMET, é índice de materiais básicos, e onde está IMET é ICOM, tá? É índice de consumo. Então aqui a gente tem que pensar os dois pontos que realmente fortaleceram a nossa bolsa ontem. Um deles foi o índice de consumo, que subiu 3,28% ontem, muito puxado por aquelas ações ligadas ao nosso setor doméstico, então grandes varejistas, por exemplo. Por quê? Essas ações elas reagem bem tanto a uma inflação ali mais controlada, quanto também aos juros futuros. Ontem os juros futuros eles caíram nos vencimentos curtos e nos vencimentos longos. Então a expectativa para os juros, ela estava arrefecendo ontem, indo inclusive na contramão das treasuries de 10 anos ali que avançaram ontem, tá? Então a gente teve ali essa ajuda da curva de juros arrefecendo, justamente porque agora está corrigido aí para vocês na tela, perfeito. E aí a gente teve essa ajuda, né, da queda do rendimento dos juros futuros aqui no Brasil, justamente respondendo ao IPCA 15. Isso puxou o índice de consumo para cima, porque a gente tem... Não, agora está trocado ainda, né? É onde se lê, fica mais fácil. Onde se lê IMET aqui é ICOM, e onde se lê ICOM é IMET, tá? Os dados os nomes estão trocados, na verdade. Então a gente teve aqui um impulso do índice de consumo, porque ele responde a essa queda dos juros, né? Porque a gente tem uma maior dependência de crédito. Outro índice que subiu muito, subiu quase 3%, foi justamente o índice imobiliário, que tem um peso grande da construção civil. Então, ele também teve esse impulso aí na nossa bolsa. O índice de materiais básicos, por sua vez, que subiu 1,85, a gente teve justamente esse impulso vindo do minério de ferro. Então, a mineração e a siderurgia puxaram aí esse índice para cima, e eles foram maiores catalisadores da nossa bolsa. Em um dia que as treasuries subiram, então esse é um ponto importante para se falar, e que Nova York não foi numa direção única. Justamente por essa alta no rendimento das treasuries, o nosso dólar, que também está em alta, ele caiu 0,97, foi para R$ 4,93, justamente não conseguiu acompanhar a força da alta do Ibovespa, porque parte dessa queda do dólar ficou presa por conta do rendimento das treasuries. E aí é esse sentimento misto em Nova York e a alta dos juros das treasuries que chega aí com um ponto até negativo na Ásia, limitando a movimentação por lá, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Então vamos agora para os mercados asiáticos, né? A gente tem a outra notícia aqui que já para esperar, né? Que essa notícia é de abertura, então o que vocês devem esperar no dia de hoje, muito puxado pelo que a gente acabou de falar aqui, né? Sobre o fechamento de ontem, né? Mas vamos continuar então falando da Ásia agora, Débora. Exatamente, esse sentimento misto, né? essa ansiedade do mercado pelos dados de inflação
de gastos com consumo pessoal e pela segunda leitura do PIB, já estavam trazendo aí uma incerteza em relação ali à economia do país norte-americano, os Estados Unidos. E aí a gente teve essa alta, né? A gente está tendo algumas altas nos rendimentos das treasuries justamente por essas incertezas em relação aos dados, como é que eles iam ser divulgados, como é que seria ali o comportamento deles. Isso fez com que a gente tivesse um dia, uma abertura mista também na Ásia, predominantemente negativa, e essa queda já começa, né, o dia com um sentimento negativo vindo de Nova York, então, né, a gente já tem esse primeiro fator aí determinando essa abertura mais em tendência negativa na Ásia, mas aí a gente tem uma segunda coisa que acontece por lá, um segundo fator, e esse sim joga as bolsas para baixo e faz o Hang Seng cair mais de 1,5%. A gente teve a Country Garden não pagando, né, uma ausência de pagamento de um contrato ali da Country Garden, um contrato de mais de 200 milhões de dólares, e aí a ausência desse pagamento fez com que um dos credores da Country Garden, a Country Garden ela é uma empresa do setor imobiliário chinês que está muito fragilizado, e ela é negociada na Bolsa de Hong Kong, no Hang Seng, ele está listado no Hang Seng. Então, ela caiu mais de 6% hoje, justamente porque essa ausência de pagamento desse contrato fez com que um dos credores pedisse a liquidação judicial da Country Garden. Então, o setor ali imobiliário também puxou os índices para baixo e índices que têm essa exposição caíram mais do que os outros. Então, um dia bem negativo na Ásia. Porque a gente teve esse movimento já vindo de Nova York. E porque a gente tem mais uma vez preocupações aumentadas aí no setor imobiliário. E essa questão da Country Garden aí puxou muito os índices para baixo. Vamos agora para o Brasil, que saiu o IGPM, né, o famoso índice do aluguel, né, a inflação do aluguel. Né? Você tem que o IGPM caiu 0,52 em fevereiro, mas se a gente olhar esse índice de uma forma cheia, ele não explica muita coisa para a gente, porque existem 3 índices que compõem o IGPM, né, que é o IPA, que é o preço ao produtor, o IPC, que é o preço ao consumidor, e o INCC, que é o preço da construção civil. A gente abre agora, né, vamos mostrar aqui o gráfico mostrando ele aberto agora para a gente entender tudo o que aconteceu e lembrando que o nosso foco é sempre olhar o IPC, né, que o IPC é aquele que mais baliza o preço do consumidor e ele vai refletir também o que será o IPCA e também vai refletir na nossa vida, né? Porque, aliás, a inflação nada mais é do que o aumento dos preços que a gente consome. Então, a gente vê que essa queda está muito puxada pelo preço aos produtores e a gente sabe que demora um certo tempo. Existe um gap, né, que entre o momento que o preço aos produtores se reduz e essa redução de preço aos produtores começa a refletir em quedas ao preço ao consumidor. E lembrando que existe sempre uma certa assimetria, mesmo que tenha uma queda do preço do produtor, essa queda não é completamente repassada. Muito disso acaba se tornando maior margem de lucro aos produtores, né? Então a gente também tem essa situação. Mas a queda do IGPM foi puxada pelo IPA, né? Pelo preços ao produtor. A gente tem também então que o IPC foi aquele índice que mais subiu entre os 3, né? O IPA, o IPC e o INCC. E o que fez o IPC subir foi novamente os alimentos. A gente tem uma alta de mais de 1% no preço dos alimentos. Menor do que a esperada, essa alta do preço dos alimentos? Está desacelerando se a gente observar perto do que aconteceu em dezembro? Tá, mas ainda a gente vai ter uma inflação de alimentos bem considerável, pelo menos em fevereiro, março e abril. Então, até abril a gente deve ter. Provavelmente esse processo está tendo uma desaceleração agora, não vai ser inflações de mais de 1% de alimento por mês que nem você teve. Até o próprio IPCA 15 mostrou uma inflação abaixo de 1%, mas ainda vai pesar bastante essa inflação de alimento nos próximos meses. Então, isso aí já dá para a gente ver um bom termômetro do que pode acontecer, porque ele já está pegando os últimos dias, é um índice de mês cheio, então a gente deve ter uma inflação até um pouco abaixo do que foi o IPCA 15, então um pouquinho abaixo, mas com o peso da inflação bem considerável. E lembrando, né, que tem uma outra coisa que é importante a gente pensar, que enquanto para o IPC o peso dos reajustes das inflações
conseguiu ser capturado em janeiro, para o IPCA só em fevereiro que aí ele foi capturado. Então, existe uma boa possibilidade também desse impacto aí vir mais forte. Então, provavelmente pode vir mais baixo, mas não tão mais baixo. Então, o IPCA deve vir acima desse 0,53, pelo menos aí, por causa desse impacto também do preço dos materiais escolares. Débora. E a gente teve também ainda a divulgação da FGV, o índice de confiança dos serviços, né, que teve ali uma queda nesse mês de fevereiro, queda aqui em relação a janeiro, e aqui acho que vale aquele ponto dos outros índices que a gente trouxe aí para vocês, porque o comportamento foi muito semelhante. Janeiro foi um mês que a gente teve uma confiança mais acelerada, um pouco mais de confiança dos setores. E agora em fevereiro a gente tem um ajuste dessas expectativas e dessa confiança, até por questões sazonais. E aí a gente vê, eu montei um gráfico aqui para vocês, como é que estão, para a gente ver, daquela forma que a gente vê os outros índices, como é que está a composição do ICS, que é o Índice de Confiança dos Serviços, e ele é composto pela situação atual e pelo índice de expectativas. Aqui a gente vê que a expectativa para os serviços tinha dado uma boa esticada até dezembro, e depois ela caiu ali, na verdade, de dezembro para janeiro. Como eu falei, janeiro foi um mês de boas expectativas, de um otimismo basicamente aí generalizado. E aí a gente tem essa queda em fevereiro, até esperada por questões sazonais. Então, as expectativas para o futuro caíram bastante aí nesse mês de fevereiro. Isso puxou o índice de confiança para baixo e o índice de situação atual, então como é que esse setor está avaliando a situação atual, ficou praticamente estável em relação ao mês passado. Então aqui um comportamento bem parecido com os outros índices que a gente já falou por aqui nos outros dias. E aí, quando a gente olha em relação à variação do mês passado e variação em relação ao ano passado, a gente vê também um comportamento muito semelhante. Em relação ao mês passado, ou os índices ficaram estáveis, ou eles tiveram queda. E aí a gente frisa aquele ponto que janeiro foi um mês aí mais permeado de otimismo, com uma expectativa e com uma confiança melhor. Agora, quando a gente olha em relação ao ano anterior, então em relação a fevereiro de 2023, todos os índices melhoraram. Então, a gente está com uma confiança melhor do que a gente estava no começo do ano passado. Isso a gente viu acontecer na indústria, a gente viu acontecer na intenção de consumo e agora a gente vê acontecendo nos serviços também. Então, a gente vê o índice de confiança, de uma forma geral, subindo 1,9 em relação ao ano passado, 1,7 o índice de situação atual e as expectativas 2,1. Inclusive, as expectativas aí, entre todos, foi a que mais subiu, justamente porque teve uma melhora da expectativa do setor aí, nesse começo de ano do que estava no começo do ano passado. E aí tem alguns fatores que, inclusive, na matéria completa lá do nosso site, a gente aponta, que tem expectativa de queda de juros e outros pontos que podem aí contribuir para essa melhora no consumo dos serviços. Vamos falar agora, então, a gente ia falar do comércio também, mas vamos pular já acho que para o grande fato do dia, para nosso destaque do dia hoje, que é a questão do estudo do IPEA, que mostra que o sistema tributário ele é mais pesado, ele penaliza mais as pessoas negras. Então, isso mostra aí que até na questão tributária existe ainda um racismo estrutural, justamente porque pessoas negras também são as pessoas mais pobres na economia brasileira. A gente cansa de mostrar aqui para vocês que o desemprego é maior entre pessoas pretas e pardas, que a renda é menor para essa população. Então, você tem toda essa situação aí de que coloca a pessoa negra como normalmente pessoas mais pobres na economia. E quando a gente abre esse estudo está bem completo, chamo todos aí que tiveram conhecimento econômico mais técnico para observar, mas quem não tiver pode ler a matéria que também está bem completa, resumidinha para vocês verem. A gente observa que dois fatos. Primeiro que as pessoas brancas elas até pagam uma porcentagem maior, a renda delas é mais comprometida em relação a impostos diretos, seja imposto em relação à renda, propriedade, do que para pessoas negras. Daí você fala, não, pode até ser uma coisa boa isso, Mas, na verdade, é porque pessoas brancas possuem mais renda, possuem mais posses, propriedades do que pessoas negras. Então, o peso dos impostos diretos para as pessoas brancas, ela vai ser maior. Isso daí é um indicativo que pessoas negras têm menos renda. E qual que é o pior imposto que tem? Que são aqueles indiretos, que são sobre consumo. Aí,
a gente vê que o impacto para pessoas negras é bem maior, compromete muito mais da renda das pessoas, os impostos indiretos para as pessoas negras do que para as pessoas brancas. Além do fato que o total, né, a carga tributária total acaba sendo maior para as pessoas negras do que para as pessoas brancas. E também temos o fato que a renda acaba sendo mais comprometida no total para as pessoas negras que para as pessoas brancas. Então a gente tem esse estudo que mostra de uma maneira sistemática como que é a situação da pessoa negra, que além de tudo ainda é mais penalizada quando se cobra imposto. Então quando a gente pensa, e a gente está com a reforma tributária agora, a gente tem que corrigir isso urgentemente, a gente tem que mudar essa questão, cobrar cada vez mais impostos diretos em vez de indiretos, tirar imposto sobre consumo para colocar imposto sobre renda e propriedade, para evitar isso, porque até na questão tributária a gente tem racismo estrutural vigente, né, Débora? Esse racismo estrutural que permeia aí todos os nossos setores, né, da nossa sociedade, justamente porque ele é estrutural. E agora a gente vai falar, né, da abertura de mercado, né? Então a gente vai começar, como ontem, pelo Ibovespa, porque era esperado esse movimento de queda, e eu vou explicar para vocês por quê, e por isso que eu abri esse gráfico aqui na tela. A gente teve ontem vamos pensar, furamos o teto, tá? Ontem a gente furou o teto dos 130 mil pontos, a gente teve aí um avanço acima dos 130 mil pontos, e esses 130 mil pontos, eles acabam sendo um patamar ali, um patamar psicológico, né, que a gente chama de resistência, né? Então, quando chega nesse patamar, é muito difícil de furar esse teto. E ontem a gente conseguiu passar o patamar, conseguiu furar o teto, e a gente chegou a mais de 131 mil pontos no fechamento de ontem, né? Aqui vocês estão vendo, o fechamento foi 131.689. Como a gente ultrapassou esses 130 mil pontos, inclusive ultrapassou bastante, era de se esperar, porque como é um patamar psicológico, o mercado já começa a pensar, o índice subiu muito, então eu vou realizar meus ganhos e vou vender meus ativos. E a gente tem um movimento que a gente chama de realização. Isso aconteceu também lá no dia 23 de fevereiro, então como vocês veem aí no gráfico, a gente teve vários dias de alta, não uma alta tão expressiva como a de ontem, mas uma sequência grande aí de pequenas altas. E aí a gente teve a realização, quando a gente estava perto da onde? Dos 130 mil pontos. Então aí o índice caiu. No dia 26 ele subiu um pouquinho, nada comparado a ontem. E aí a gente tem essa vela maior, aí essa esticada do nosso Ibovespa acima dos 130 mil pontos ali, a 131.600. Então era de se esperar que hoje a gente sofresse realização de novo. Tá? Então a expectativa, antes mesmo da abertura, já era de uma bolsa em tendência de queda. A gente tem algumas ações se destacando aqui, principalmente ligadas a frigoríficos, por conta de uma questão que está sendo estudada lá na China, de retirada ali de algumas sanções em relação à nossa exportação, tá? Mas aqui a gente tem um dia mais de correção mesmo do movimento de ontem. Quando a gente olha os mercados de uma forma geral, a gente vê o nosso Ibovespa caindo e agora acelerando inclusive a queda por conta da abertura de Nova York, porque às 10h30 saíram aqueles dados que estavam na agenda de PIB e também de gastos com consumo pessoal. O PIB foi revisado para baixo, então a gente teve ali uma desaceleração da economia no quarto trimestre, então na segunda revisão ficou abaixo ali da primeira leitura. Então, isso mostra que a economia dos Estados Unidos está desacelerando, o que poderia ser ali um indicativo para cortes de juros mais antecipados, mais cedos na economia ali dos Estados Unidos. Mas a gente teve um outro ponto junto, que foi o PCI. O PCI, que é o Índice de Gastos com Consumo Pessoal no quarto trimestre de 2023 e no ano, acabaram ficando acima do esperado. Então, a gente teve ali uma divulgação mista, né? Um PCI acelerando, o Índice de Gastos de Consumo Pessoal acelerando e uma desaceleração do crescimento. Então, isso trouxe ali um sentimento de incerteza mesmo para onde vai a condução da política monetária, até porque, como eu falei, a gente não tem o dado mensal, mas esse dado de gastos com consumo pessoal, essa inflação, é um dado aí, é uma inflação muito olhada pelo Banco Central dos Estados Unidos, eles adoram essa métrica, então isso pode ser levado em consideração para definir quando é que vão começar a ser cortados os juros por lá. A gente vê hoje o dólar acelerando, então ele sobe 0,53%, não só pela realização da nossa bolsa, mas também por esse sentimento de incerteza em relação
aos juros dos Estados Unidos, isso faz com que as treasuries se elevem e o recurso sai ali de mercados emergentes e vão buscar segurança lá no rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos. E a gente vê que isso realmente está acontecendo pelo DXY, né? O DXY ele tem uma alta de 0,18, ele mede o dólar frente aos pares, então o dólar não está só se fortalecendo frente ao nosso real, por exemplo, mas também frente aos pares, o que mostra que não é nada ali específico de mercados emergentes ou exportadores de commodities. É realmente um movimento que está vindo das treasuries. O petróleo Brent ele sobe nessa manhã. Ontem ele começou o dia bem ali entre perdas e ganhos, sem uma direção definida. Depois ele se firmou em alta. O mercado teve uma notícia de que pode ser que a OPEP estique os cortes, aqueles cortes voluntários de produção de petróleo, podem ser esticados, podem ser aumentados. Isso fez com que o petróleo acelerasse na segunda parte do dia e hoje ele continua em alta aí a quase 83 dólares, né? 82,85 dólares por barril, ainda nesse movimento de ontem e também porque o mercado está olhando ali muito tráfego no Mar Vermelho, porque a gente tem algumas questões também acontecendo por lá que podem pressionar o preço da commodity. Mas aqui, esse anúncio de possíveis aumentos de cortes na produção de petróleo foi o que jogou o barril para cima e acabou também puxando aí hoje pela manhã a continuidade desse movimento. Débora, é amanhã já, hein? Amanhã lançamento de produto novo da firma aqui, gente. Olha lá, empreendedor mestre. Vocês estão cansados daqueles coach te enganando, né? A gente já salvou vocês dos coach financeiro, agora vamos salvar vocês dos coaches de empreendedorismo. O Eduardo Moreira vai fazer o lançamento numa aula inaugural maravilhosa, mostrando os principais conceitos básicos para vocês já entenderem, né? E claro, né, sempre com a qualidade aqui do ICL, que não vai enganar vocês, vocês já sabem, a gente tem o Investidor Mestre para mostrar para vocês isso, então ninguém está enganando vocês, a gente nunca vai enganar vocês. O Empreendedor Mestre vai chegar aqui para salvar vocês desses picaretas aí que vivem aí nas redes sociais vendendo mundos e fundos, mas na verdade só querem seu dinheiro, né? Então, gente, tem aqui o link para vocês se inscreverem, vocês lembram da nossa promoção, né? Antes era 30, agora são 50. Você pega lá, se inscreve, pega o seu link. Agora você vai lá, pega seu link e passa para sua família, para o gato, para o cachorro, para o papagaio, para o vizinho, passa para todo mundo. E quanto mais gente acessar e se inscrever na aula a partir do seu link, mais você fica perto de concorrer às bolsas. Antes eram 30, agora são 50 bolsas. E o Eduardo prometeu um presente, né? Porque quem conseguir pelo menos 50 assinaturas vai ganhar um e-book. É um e-book exclusivo aí do Eduardo, esse livro que ele escreveu, maravilhoso. Então, vai ganhar esse e-book também todo mundo que conseguir pelo menos 50... conseguir chamar pelo menos 50 pessoas para a aula. Então, não são todos, infelizmente, que vão conseguir as 50 bolsas, mas se você conseguir garantir 50 pessoas na aula, pelo menos você já tem esse presente aí maravilhoso. Então, gente, amanhã, a partir das 8 horas da noite, não percam, viu, gente? Não percam. Ó, Eduardo Moreira, a vida é sua. Ó, R$25 aí o livro com capa comum, mas se você chegar lá Mas se você conseguir 50 pessoas, você ganha esse de graça. É o e-book dele, não é o físico, tá, gente? O e-book, tá certo? Então, vamos passar para o nosso vizinho, Débora? Vamos passar para o William De Luca, porque os rolezeiros já devem estar ansiosos aqui no chat pelo começo do programa. Amanhã a gente está de volta, amanhã é quinta-feira, dia de entrevistado. Então, até amanhã, um beijo para vocês. Até mais, André. Até mais, gente. Tchau, tchau. É amanhã, turma, que a gente inaugura o nosso novo grande projeto, o curso Empreendedor Mestre. Um curso para ensinar as pessoas como hackear o sistema e usando técnica, ciência, vencer os grandes nas regras que eles criaram e nos obrigam a cumprir. O programa Empreendedor Mestre vai ser uma verdadeira revolução em termos de dar ferramentas para que as pessoas possam aumentar as suas probabilidades de sucesso num sistema tão injusto. Se você já se inscreveu, fique atento que no seu e-mail, 1 hora antes da aula, vai chegar o link para você poder participar. Se não se inscreveu, clique agora no botão Saiba Mais e em poucos segundos você vai se inscrever. E amanhã a gente vai estar junto para poder curtir essa aula incrível. Até amanhã, 8 horas da noite no horário de Brasília.